E o Senhor começa a falar conosco. O Senhor começa a nos levantar. O Senhor começa a reestruturar nossas famílias. O Senhor começa a trazer uma nova visão sobre nossas casas. Nós começamos a nos reunir com a nossa esposa, com o nosso filho. Naquele momento que falta tudo, você olha para o seu filho, olha para a sua esposa e clama a Deus. E o Senhor começa a mover em nós. Uma fé estruturada, uma família vitoriosa começa a ser gerada. Muitos de nós perdemos muitas coisas. Muitos de nós, os nossos familiares faleceram. Na minha igreja, lá em São Luís, alguns irmãos faleceram. Um deles foi ter comigo. Conversei com ele 3 dias antes, e no terceiro dia mais ou menos, ele veio a contrair a enfermidade, e alguns dias depois veio a óbito, e nós ficamos assim. Um outro irmão novo veio a óbito sem Covid, sem nada, estava no trabalho com defeito, deu um infarto fulminante e veio a óbito. Nós não estamos preparados para a notícia ruim, mas o Senhor sabe qual é a notícia ruim que virá, assim como Ele sabe qual é o desafio que Ele pôs para nós. Se Ele colocou em 2020 esse marco para nós, é porque é tempo de crescermos, é tempo das raízes aprofundar, porque para o tempo que virá, nós estaremos preparados, ainda que o vento bata da direita ou da esquerda, nós não estaremos na areia com a nossa casa na areia, mas a nossa casa está sendo edificada na rocha, porque nós não mais vivemos uma fé baseada no culto de domingo, mas nós estamos vivendo uma fé em fé, de glória em glória, porque Deus começa a se revelar para nós. De uma forma que nós não esperávamos, de uma forma que Gideão não esperava, que o anjo do Senhor viesse a falar com ele. O Senhor nos escolheu como famílias e olha para nós e diz: não temas, eu sou contigo. Ele olha para José diante do desafio e diz: não temas, ser corajoso apenas, porque eu sou contigo. Nós às vezes vivemos num mundo cristão, no qual nós temos essas palavras, esses jargões de fé, e às vezes nós esquecemos um pouco das Escrituras. Vivemos apenas por uma palavra, por alguém que está gritando e está falando mais eloquentemente. Mas queridos, não adianta eu gritar, não adianta eu pular, não adianta eu saltar. Isso é a palavra de Deus, que ela precisa penetrar, como diz a palavra de Deus, que ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, que ela divide alma e espírito. Não adianta eu emocionado falar nada, se a palavra de Deus ela não estiver em nós. Qual é a vitória de Deus para a sua vida nesses dias? Talvez você esteja dizendo: se eu passar esse período e não gripar, para mim está bom. Porque gripou, irmão do céu. Esse dia eu gripei, eu fui no médico, já me deu 10 dias de atestado. Falei: misericórdia. De jeito tá fácil demais de não trabalhar, Deus que me livre. Espirrou, 10 dias, tá bom. Mas fui trabalhar, isolado, mas eu trabalhei. Já que eu estou contigo. A solução, queridos, a resposta de Deus, ela não está limitada àquilo que nós passamos. A vitória de Deus não está limitada à nossa idade, à nossa experiência, à nossa posição social. Ela está delimitada por esta palavra: já que eu estou contigo. Você lembra lá daquela passagem nos evangelhos, no qual o barco ia para lá e para cá, e os discípulos apavorados diziam: Senhor, acorda, você não está vendo que nós estamos a ponto de ir a pique? Eu imagino ele olhando assim, levantando, dando aquela espreguiçada, igual o Josué acorda de vez em quando, ele espreguiça assim, e manda a tempestade acalmar. O que importa é que Ele está no barco. A minha família é vitoriosa, o que importa é que Ele esteja na minha família. Podemos dizer que Ele está conosco?
Podemos dizer que nós estamos nele e ele em nós, esperança da glória eterna. Podemos dizer que talvez aquele discípulo, alguns, sei lá, um mais doido que o outro, né? Já vou pular desse trem aqui, eu vou me suicidar aqui logo, que acaba logo, vou pular desse barco. Podemos dizer que talvez eu e você e aqueles que estejam nas suas casas, pode-se dizer que ainda ele está no barco, ele ainda confia que há um Deus que acalma tempestades. A nossa fé tem sido colocada à prova ao ponto de, como Gideão falou, se o Senhor está conosco, por que que veio tudo isso? Se o Senhor está conosco, por que que veio essa tempestade? E o Senhor está dizendo, vá nessa tua força, que eu sou contigo e você vencerá. O Senhor está nos dizendo, caminhe, caminhe, creia que eu estou contigo. Jesus estava no barco e dormia em silêncio, os discípulos estavam apavorados. Mas em Salmo 121, 4, 6, o que diz lá? Olha o que ele diz, e é uma resposta para nós. Nós estamos dizendo, olha porque veio isso sobre mim. O Senhor estava dormindo, estava de folga, estava de viagem no Caribe, em Caldas Novas, aquecendo-se nas águas quentes. Estava numa churrascaria comendo algum sacrifício que foi te feito. E a palavra do Senhor nos diz que o protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor nos guarda, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor de Israel, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele não dorme, Ele não cochila. Queridos, Ele é Deus. Com pandemia, sem pandemia, Ele é Deus. Com projeto ou sem projeto, Ele é Deus. Com tempestade ou sem tempestade, Ele é Deus. Com doença ou sem doença, Ele é Deus. Com isso ou com aquilo, nós continuamos sendo dependentes de Deus. E ainda que não haja fruto em nossas plantações, o Senhor é aquele que providencia. Deus providenciou o dia de hoje para você, Deus nos providenciou vida até agora, então Ele é o nosso Senhor. Talvez esteja nos dizendo, e às vezes já pairou em nossos corações, o que será de mim amanhã? O que será da minha família amanhã? Mas hoje nós estamos malhando o nosso trigo, e o Senhor nos dará a recompensa, o Senhor nos fará frutificar, o Senhor nos levantará. Mas o nosso clamor precisa chegar até Deus. O nosso clamor precisa passar de ser murmuração, como quando faltou carne em Israel e o povo começou, não, eu vou voltar para cá, eu vou voltar para ali, e precisa viver uma nova história. Assim como nós hoje, nós podemos olhar para Deus e dizer, não, eu não vou mais te servir não, porque eu estava na igreja, eu vivia a fé na igreja, mas hoje eu estou com Covid, o meu pai morreu com Covid, o meu irmão está com isso, eu estou sem emprego, estou sem aquilo. Você pode olhar para Deus e falar assim, eu não vou mais. Mas o Senhor hoje está nos chamando, malha o seu trigo ao escondido, porque aquele que vai para o quarto e em secreto clama a Deus, o Pai o responde. Talvez nós estávamos malhando o nosso trigo em locais muito abertos, estávamos recebendo aplausos, mas agora é hora de nós malharmos em um lugar oculto, aonde o anjo do Senhor, ele vai ali e fala face a face conosco. E ele começa a nos dizer, olha Gideão é assim, olha Maria é assim, olha Pedro é assim, vá porque eu sou contigo. Ei Gideão, levanta-te porque eu sou o teu Deus. Gideão, pela mão forte de Deus, Gideão venceu. Israel foi liberto. Israel viveu um tempo de paz, porque Deus levantou alguém. Oxalá que nós hoje sejamos levantados por Deus, para que em nossa família o trigo não falte mais, para que em nossa família nós venhamos sair, abrir outra vez as nossas portas e dizer, bendito seja o Senhor dos exércitos. O Senhor não nos deixará vacilar.
O Senhor não deixará os nossos pés caírem, porque Ele fará desses dias, Ele consolidará nossas casas, as nossas famílias, em uma fé como diz aquela mulher: eu não creio mais pelo que eu ouvi falar, mas pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, pelo que eu vivi, que Deus tem feito nas nossas vidas. Queridos irmãos, o ano não acabou, e a nossa vida não é determinada por uma troca de ano, mas ela é determinada por aquilo que Deus nos fala. Gedeão foi pela palavra de Deus e venceu. Se Ele está conosco, nós venceremos, nós passaremos, ainda que o dia mau venha, ainda que tenhamos dificuldade em nossas casas, ainda que pareçamos que não somos vitoriosos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que nós não tenhamos aquela alegria que você vê nas mídias, você tem a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Por que, irmão, que você está sorrindo? Por que você está indo para a igreja? Porque eu sei que o dia de amanhã, ainda que a noite seja dolorida, todo dia vem um amanhecer. O Senhor fará o sol brilhar sobre as nossas vidas. O Senhor faz o sol brilhar sobre as nossas casas. E se porventura uma tempestade vier outra vez, olhe para Deus e diga: Senhor, Tu és comigo, Tu estás comigo, e ainda que a minha fé não consiga ver, ajude-me na minha falta de fé, porque a minha família é vitoriosa em Ti. Os meus projetos até hoje, Senhor, foram uns, mas eu creio em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos faz prosperar, assim como fez na vida de Jó. Deus multiplicou os filhos, Deus multiplicou suas riquezas, mas Deus consolidou a sua família. Aquela esposa, eu acredito, ainda que viesse outra situação, ela olharia para Jó e disse: Jó, tu lembras aquele dia que veio aquela situação? Não amaldiçoes o teu Deus, porque eu sei que o nosso Redentor, Ele vive. E assim como Ele se levantou aquele dia, hoje Ele se levantará em nosso favor. Porque tudo que nós temos é de Deus. Naquela época Ele tomou Jó, naquela época ele deu de volta. Hoje, se nos faltar Jó, Ele pode tomar, mas eu creio que Ele pode trazer de volta aquela cidade. Nós hoje temos essa declaração, porque alguém viveu lá atrás. Hoje nós dizemos: eu tenho, eu não tenho. Independentemente daquilo que eu tenho ou não tenho, eu sei que é de Deus. Se Ele tomar é dEle, se Ele não tomar é dEle. E Ele é poderoso para me dar infinitamente mais do que pensamos. A providência de Deus não encerrou. Essa pandemia não determina o que Deus vai fazer na sua vida. O projeto que nós começamos para a nossa família em 2020, ele não se encerra, ele não tem vírgula, ele não tem ponto, mas ele tem o sangue do Cordeiro de Cristo, que morreu há mais de 2000 anos atrás, e este dia, e já estava determinado como o dia do Senhor para as nossas vidas. Aquele que vive a palavra de Deus, ele sabe que esses dias virão sobre a terra. Então, queridos, vamos levantar a cabeça, porque o nosso Redentor, Ele vive, e Ele não dorme, e a sua família, a minha família, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e somos sim vitoriosos. Você é vitorioso. Eu quero te convidar a se colocar de pé.